Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea, que está pensando em vender Djordje Petrovic, o goleiro contratado lá da Major League Soccer na temporada passada, que tomou a titularidade do Robert Sanchez a partir do momento que o goleiro espanhol machucou. O Chelsea foi com uma dupla nova de goleiros, visto que Kepa, Caballero, né, e todas as outras opções recentes não estavam dando certo, desde que o Chelsea perde o Courtois. E olha que o Courtois no finalzinho de passagem no Chelsea não estava lá, aquelas maravilhas, né? Eu acho que você podia até se estender a Peter Cech, né? Porque aí é o maior goleiro da história do Chelsea, mas a verdade é que o Courtois ainda era um cara de altíssimo nível, mas depois dele, o Chelsea deu uma descarrilada na posição que até agora não conseguiu se reencontrar. E essa temporada passada a gente teve muito, assim, teste para os goleiros, né? Tanto o Petrovic quanto o Sanchez tiveram que trabalhar e acho que foi mais do que o suficiente para a gente ver um pouco sobre cada goleiro. E eu fico assim pensando, né? Porque é o que tudo indica, né? O Petrovic é o primeiro na lista de venda porque o jogo de pés dele não é tão apurado, porque ele dá o chutão para frente, etc. Mas eu vejo isso como uma qualidade, porque quando o cara não sabe passar a bola, quando ele não tem essa qualidade para jogar com os pés, é melhor que ele rife a bola porque ele tá colocando o time em menos perigo, né? Se ele rifa a bola e aí o time adversário com a bola que pega consegue construir a jogada até chegar ao gol, aí eu não posso falar que a culpa é do goleiro, porque tem um sistema defensivo inteiro de meio campo para impedir que isso aconteça. Se acontece, então há uma falha no sistema defensivo como um todo. E a gente viu que a defesa do Chelsea na temporada passada era muito mal montada. Não é uma questão de jogadores. A mesma defesa com os antigos treinadores, olha, com trabalhos nem lá muito bons, né? Tava sofrendo menos gols de média do que com o Pochettino. Então, assim, a gente via um Chelsea que era muito frágil defensivamente. E aí eu olhava para os goleiros e pensava, quem traz mais segurança? Aquele que comete menos erros, né? E o Petrovic, ao meu ver, na maior parte do tempo fez defesas melhores, deixou menos bolas evitáveis entrar e principalmente não entregava a paçoca para o adversário. Porque o Robert Sanchez ele já entregou gols para os adversários. O gol do Rice contra o Arsenal estava 2-0 para o Chelsea. E o cara tentou uma bola enfiada fora da posição, o cara não estava nem no gol, e aí ele deu um gol pro Arsenal, e o Arsenal foi lá e empatou o jogo. Assim, o Sanchez não passa segurança, ele não é bom jogando com os pés. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser dita. O cara que tem tanta dificuldade, tem um tempo horrível, né? Tipo, ele tem uma percepção muito ruim da pressão adversária. É impressionante, o Sanchez é ruim com os pés. Eu acho ele ruim. Porque eu acho ele pior que o Petrovic pelo fato, não porque a porcentagem dele é maior, menor, por isso daí, não. Porque ele não te oferece segurança e comete erros capitais. A habilidade dele com os pés fez o Chelsea várias vezes sofrer muito mais do que deveria na saída de bola, entregando gols e chances grandes para os adversários. Então, assim, eu pessoalmente fico curioso para pensar onde que vira isso, né? Que o goleiro primeiro tem que jogar com os pés e depois evitar os gols. Devia ser o contrário, entende? Você deixaria de contratar o Gianluigi Buffon porque ele não tinha um grande jogo com os pés, né? Vamos pensar, o Iker Casillas, né? O Peter Cech, o Cech não era lá um primor com os pés, né? O Neuer, ele mudou o futebol, junto, podemos até dar o mérito ao Rogério Ceni, né? Mas o Neuer, ele dá essa mudança no futebol, né? Mas eu acho que ele é uma exceção dessa regra dos goleiros se destacaram mais. O próprio Oblak não é um primor com os pés, mas os caras são especialistas em uma coisa, de passar segurança para evitar gols. Na melhor temporada da carreira do Oblak, ele defendeu 87% dos chutes que foram na direção do gol. Isso num time como o Atlético de Madrid, que recebe muitas finalizações por não ser um time que está controlando o jogo o tempo todo. E a questão é, quanto que um desses goleiros de posse vai te dar tanta segurança assim, de especialista com os pés? Quase nunca. Eu vou dar um exemplo. O Ederson, que é o goleiro do Manchester City, ele é fraco defendendo gols. Você olha para as estatísticas, ele nunca está liderando porcentagem de defesas, ele não é o cara mais seguro, ele posiciona mal. Eu nunca contrataria esse cara antes de um cara que me traz segurança. Eu nunca vou colocar o Ederson no mesmo prateleiro do Oblak, isso não faz sentido. Eu acho que assim, as pessoas, óbvio que vira aquele negócio do Guardiola, o Maresca é um discípulo do Guardiola, tem que ter a bola, o cara saber jogar com os pés, ser mais um jogador para distribuição do jogo. Ok, mas assim, tem um ponto que você não pode sacrificar o cara que defende, que impede gols de serem marcados pelo adversário, porque o cara que tá passando a bola, ele é para ser um goleiro. O goleiro tem a benesse de usar as mãos. Ele tá ali para evitar gols, né? Então, assim, se o cara ele tem mais qualidade para distribuir o jogo do que para defender gols,
eu não consigo colocar isso assim, como assim, não, o cara tem que ser o titular, entende? Pra mim, o que um goleiro tem que fazer antes de tudo é evitar gols. E o Chelsea, a meu ver, sofreu muito com o Kepa por causa disso, porque ele não evitava gols. Tá sofrendo com o Sanches porque ele não evita gols. O Sanches, a meu ver, não é um cara que se posiciona bem, ele sofre gols evitáveis, nem sempre é um cara mais ágil, tem muita dificuldade com bolas rasteiras, né? Ele até consegue se destacar um pouco, né? Porque ele é um cara grande, tem boa envergadura, em chutes mais pelo alto, mas em bolas rasteiras a gente vê que sofre muito. O Petrovic, a meu ver, mostrou muito mais qualidade defendendo, evitando gols do que o Sanches, mas a diretoria do Chelsea, que está sendo muito formada por gente que veio do Brighton, vai escolher pelo goleiro do Brighton. Então, a ver quem que eles vão contratar no mercado. E vamos ser sinceros, o Chelsea, com a postura que vai tendo, improvavelmente vai contratar um goleiro consolidado, experiente, né? Ou mesmo um jovem talentoso como o Diogo Costa, goleiro português, né? Aquelas opções assim, Marco Bulca, esses caras, entende? Eu, pessoalmente, eu falei isso na temporada passada, o Chelsea devia ter ido atrás do Sommer. Era barato, experiente e te garante segurança. Mas eles querem encontrar o goleiro do mundo da lua, o goleiro do FIFA que você fica lá colocando as habilidades super altas, né? Porque assim, assim, coloca algumas coisas que, a meu ver, deviam ser mais preceitos de qualidade secundários do que primários. O jogo com os pés de distribuição de jogo, legal que o goleiro possa ter isso, mas antes de tudo o cara tem que impedir gols. E se o cara não impede gols, o Chelsea vai ser mais prejudicado por isso. Para mim, assim, o Sanches está sendo colocado para ser o goleiro titular do Chelsea. O Sanches está sendo colocado como uma opção válida para jogar no Chelsea, assim, é patético. Era uma contratação ruim, era uma contratação desnecessária. O cara sequer estava sendo relacionado para os jogos do Brighton, virou terceira opção para o De Zerbi. E não era só porque tinha um jogo com os pés que não era lá aquelas maravilhas. Porque, de novo, eu ressalto, o jogo com os pés do Sanches não é bom. Era porque um goleiro que não trazia segurança o suficiente. Não que os outros do Brighton também sejam primores. Mas se o cara tá atrás desses caras na hierarquia, é um sinal ruim. Mas fazer o quê? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.